E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? A gente tá aqui, João Pedro aqui falando com vocês mais uma vez. Desejo a todos uma boa semana, né? Esse bom início de semana, uma boa segunda-feira pra todo mundo. Antes de tudo, aquela coisa chata também, todo mundo se inscrever, dar o like, comentar, por favor. Estamos chegando a 100 inscritos, eu gostaria muito de bater 100 inscritos o mais rápido possível. Se for até o final de setembro, pra mim seria magnífico, seria excelente. Então, bom, bora começar aí o vídeo, valeu? Bom, no vídeo de hoje eu vou começar um novo quadro aqui, pessoal, que é o analisar um time, a temporada de um time, da perspectiva do que eu acho que vai acontecer com esse time durante o resto da temporada, né? Analisar esses primeiros meses até setembro, primeiros não, né? Que já foi mais da metade do ano. Analisar toda essa trajetória até toda essa trajetória até setembro e depois analisar o que eu acho que vai acontecer com esse time até o final da temporada, até o final do ano. E o time que a gente vai começar a fazer isso é o Corinthians, ele mesmo, o Corinthians da capital paulista de São Paulo. Ele é o time que a gente vai analisar hoje. Bom, acho que a gente tem que analisar, para analisar a temporada do Corinthians, a gente tem que fazer dois paralelos, né? Primeiro é analisar a parte fora do campo e também analisar dentro do campo. Hoje eu vou focar dentro do campo. Por quê? Porque se a gente for parar para analisar os problemas do Corinthians fora de campo, o vídeo vai demorar 3, 4 horas, assim, né? Teve um impeachment no meio do processo, teve tantos casos de salário atrasado, casos de direito de imagem atrasado, todo o BO do contrato do Memphis, teve muita coisa, né? Muita coisa. Augusto Melo, Mari Stabler, tudo mais, muita confusão. Hoje eu tô aqui para analisar, óbvio que a gente vai pontuar, pincelar algumas coisas fora de campo, mas eu tô aqui para analisar os problemas não, né? A temporada do Corinthians dentro de campo. Então, bom, bora começar. Acho que pra gente analisar a temporada do Corinthians esse ano, a gente tem que começar e pegar lá atrás, no final do ano passado, quando o Corinthians dá aquela volta por cima surreal, e acho que pro torcedor do Corinthians é algo que nem nos melhores sonhos esperava, né? O Corinthians estava brigando para não ser rebaixado ali, até grande parte do campeonato, até metade do segundo turno ali. E aí o Corinthians faz contratações, Fabinho Soldado traz vários jogadores, André Ramalho, traz o Memphis também, que foi a contratação do Augusto Melo, mas vem o Memphis, além de outros jogadores como... Quem chegou ano passado mesmo? Chegou o Charles, chegou o Carrillo, chegou alguns jogadores que ajudaram a equipe do Corinthians a aumentar o seu nível, né? Comparado ao que estava acontecendo na primeira metade do ano passado. Então, junto a isso também chegam dois nomes muito importantes para esse vídeo, que é o Ramon Dias e o Emiliano Dias, né? O Ramon e o Emiliano Dias, que eram dois treinadores que fizeram um trabalho no Vasco, tinham feito um trabalho memorável no Vasco, salvaram o Vasco do rebaixamento, mas ainda fizeram um bom trabalho no Al-Hilal, né? Eliminaram o Flamengo naquele Mundial de 2023, né? No início de 2023, com o Vitor Pereira, técnicos bons, que ainda não tinham feito um trabalho realmente muito bom no Brasil. E eles fizeram no Corinthians, na minha opinião. O que foi aquele final de ano do Corinthians foi excelente, mas a gente tem que falar mesmo do começo desse ano. Então o que acontece? O Corinthians termina numa alta. O Corinthians termina numa alta e com expectativas para o seu torcedor. Por quê? Porque depois de muitos anos o Corinthians volta a Libertadores, né? Era pré-Libertadores. O Corinthians pega a vaga da Copa do Brasil, que quase ficou de fora, né? O Corinthians só ia pegar a vaga da Copa do Brasil se terminasse onde terminou no Brasileiro. E o Corinthians chega finalmente com perspectiva de almejar coisas grandes. Aí o time estava estruturado, tinha encontrado treinadores, né? Tinha encontrado treinadores que se identificavam com a torcida, então estava tudo caminhando para bons caminhos, para o caminho certo. Entretanto, no começo do ano a gente já começa com alguns problemas. O Corinthians ele não contratou ninguém nesse ano. Na primeira janela do ano ele só contratou o Anguilhery. E eu posso falar, cara, isso é normal, isso tudo bem. Na época, eu acho que dava até pra entender, porque o Corinthians realmente fez a janela do meio do ano passado, a janela que termina agora, hoje, aliás, no dia 1º de setembro. No ano passado, o Corinthians fez uma boa janela, o Corinthians renovou seu time e mudou seu time inteiro. Mas mesmo assim, o Corinthians, ele fez um time que chegou em sétimo do Campeonato Brasileiro, mesmo com toda a sua alta. O sétimo do Campeonato Brasileiro não é um elenco de time campeão. E por mais que o elenco do Corinthians seja muito caro, né, uma das 5 maiores folhas salariais do Brasil, o Corinthians deveria ter feito contratações. E aí, a gente entra meio num paradoxo aqui. É complicado, né, a gente não falar de fora do campo nessas horas, porque o Corinthians realmente deve muito dinheiro e mesmo assim contrata, dá salários absurdos para os jogadores. Eu acho isso certo? Não, eu não acho isso certo, tá? Eu não acho isso certo, eu acho que um time do tamanho do Corinthians deveria buscar se estruturar, fazer algo como o Flamengo fez alguns certos anos atrás, pagar esse tipo de salário para o jogador não dá e a gente vê que é insustentável no clube, não dá mesmo. Exemplo, salário do Memphis. Memphis agora no final de julho ali quase saiu não, mas teve uma briga séria com a diretoria do Corinthians porque não estava recebendo. Será que está recebendo agora? A gente não sabe.
várias alavancas e maneiras de conseguir investimento para contratar jogadores que não se tornam necessariamente saudáveis. Um exemplo que a gente pode dar agora é os 30%, por exemplo, do atleta Pedro. Lembra do Pedrinho, que saiu da base do Corinthians, o Augusto Melo, né, na gestão dele, vendeu esse 30% por um valor meio risório, né, comparado ao valor de verdade, para conseguir pagar essas contratações, entendeu? Então, isso aí já para mim já começa que é uma coisa arriscada. Mas, bom, agora se a gente vai analisar se o Corinthians podia contratar ou não, eu acho que não poderia, mas estava contratando, e não contratou. Não contratou, o Corinthians começa esse ano com o mesmo elenco que terminou o ano passado, e é um elenco ok, né? Um elenco ok e que teve muita... a gente tem que analisar que o futebol tem muito contexto. Porque ano passado, o André Ramalho terminou o ano muito bem, sendo cotado para coisas muito maiores. O Kaká terminou o ano bem identificado com a torcida, entre outros jogadores, né? Eu acho que os jogadores terminaram com mais confiança da torcida do que tinham no começo do ano. Por quê? No começo do ano, o Corinthians começa um Paulista de maneira boa, até Thales Magno também, por exemplo. O Corinthians começa o Paulista de uma maneira legal, faz bons jogos ok, mas aí tem o primeiro desleixo e a primeira loucura do ano, que é a performance do Corinthians na Libertadores. E, cara, eu não acredito muito em peso de camisa e valor de camisa, igual a galera fala do acesso negado. Pra mim, não é muito sobre isso. Pra mim, foram 2 jogos ridículos que o Corinthians fez na Libertadores. Sim, 2. O primeiro da fase pré-Libertadores contra o time da Venezuela, o Central lá da Venezuela, que foi uma partida patética. Os dois jogos, aquilo foi uma atuação contra um time que é mais próximo do amador, um time que provavelmente, na minha opinião, talvez não jogaria a Série B aqui no Brasil, e o Corinthians fez 2 performances ridículas, performances onde foi soberbo e merecia perder, mas não perdeu por conta das suas individualidades e classificou. Mas depois no jogo contra o Barcelona de Guayaquil, o Corinthians também, o primeiro jogo é uma partida apática, uma partida ridícula. E a última partida onde as coisas simplesmente não funcionaram, mas também foi por falta de força do Corinthians. Mesmo que no jogo de volta o Corinthians tenha feito um jogo bom, tenha buscado o resultado, não foi suficiente, o Corinthians foi merecidamente eliminado da Copa Libertadores, tá? Foi merecidamente eliminado. E aí a gente começa a mostrar um problema pra mim, que era a questão do Ramon Dias. O Ramon Dias e o Emiliano Martinez, Emiliano Dias, que é o treinador lá ex-treinador do Corinthians, os dois são bons treinadores. Eles fizeram um bom trabalho livrando o Corinthians do rebaixamento, mas eu acho que eles bateram no teto ali quando foi pro time começar a ser favorito. O Corinthians, na mão do Ramon Dias, quando não era favorito, quando era o underdog, jogava bem. Tinha um estilo de jogo reativo, conseguia jogar bem no contra-ataque, conseguia, a certas expectativas, conseguia fazer o que eles estavam ali, entendeu? Que era escapar do rebaixamento, até fizeram muito mais, né? Buscando a vaga da Libertadores e tal. Mas nessa Libertadores, pra mim, ficou comprovado que o Ramon Dias e seu filho tinham um teto no trabalho do Corinthians. Porque o elenco do Corinthians, posso falar, a gente pode falar mais uma vez, é fora de campo, não tem dinheiro pra pagar, tal, beleza, essa não é a questão. Mas dentro de campo, pelo menos o time titular do Corinthians é um bom time. O ataque do Corinthians é muito bom, e diferente do que o Dorival tem agora, que a gente vai chegar lá depois, o Ramon e o Emiliano tiveram muito tempo com o time do Corinthians sem ter lesões, tá? Principalmente nesse início de ano, mas fizeram uma pré-temporada estranha, o time perdeu, acho que muito nível físico também, e o Corinthians estava mal. O Corinthians estava mal e, na minha opinião, depois da Libertadores bateu num teto ali, claramente bateu num teto, que o Emiliano Martinez e o Emiliano Dias, desculpa, e o Ramon Dias não estavam conseguindo mais tirar muita coisa do elenco que eles tinham na mão. Entretanto, o Corinthians vai passando, a gente faz no Paulista e é campeão do Paulista. O mérito total do Ramon Dias e do Emiliano Dias, tá? Acho que é um grande título. O Corinthians não era campeão de nada desde 2019. Sim, é um Paulista, sim, é o menor dos títulos, mas a gente tem que lembrar também da maneira que foi. Foi um Paulista contra o Palmeiras, ganhando o primeiro jogo na casa deles, eu digo, na casa do Palmeiras, né? E no segundo jogo também, a maneira que foi a comemoração da torcida, todo o foguetório, a defesa de pênalti do Hugo Souza no pênalti do Rafael Veiga, foi um título que estava engasgado já pro Corinthians há um tempo, que o Corinthians queria gritar que era campeão, queria gritar, eu sou campeão, e conseguiu fazer isso contra o seu maior rival, numa final de Paulista. O Paulista tem toda uma história diferente, acho que o Campeonato Paulista e o Corinthians têm uma relação diferente, o Corinthians é o maior campeão, o Palmeiras tinha a chance de ser tetracampeão, né, do Campeonato Paulista, e acho que por todos esses fatores, foi um título que significou muito pro Corinthians, ainda mais também porque esse elenco tinha jogadores que, na minha opinião, mereciam se consagrar
com esse troféu, como por exemplo o Yuri Alberto, que passou muitos anos de dificuldade, muitos anos não, mas passou algum certo período forte de dificuldade, de virar piada, e a imagem dele chorando depois do título é muito representativa, eu acho, porque diz muita coisa, né, diz como a evolução do ser humano acontece, e como momentos ruins e a confiança pode mudar tudo. Além claro, o Hugo Souza se consolidou como um jogador fundamental nesse título, o Memphis também. Se a passagem do Memphis acabasse sem título nenhum pelo Corinthians, ia ficar uma mancha, porque é um salário muito caro, ele precisava ter um título para ele, eu acho, e ele conseguiu o Paulista, ainda subiu na bola, fez todo aquele folclore lá, então esse elenco conseguiu botar o nome na história de alguma forma, e eu acho também que esse elenco merecia ser campeão de alguma coisa, depois da reta final do ano passado, né, daqui eu falei do final do Brasileirão. Mas bom, depois começa o Brasileiro e a Sul-Americana, e o Corinthians vai mal. O Corinthians vai muito mal, o Corinthians não consegue propor um estilo de jogo, o Corinthians não consegue jogar, e parece que o Corinthians, que fez boas finais e bons jogos de mata-mata no Paulistão, parece que tinha desaparecido. E na minha opinião, a decisão de demissão do Ramon Dias foi uma decisão acertada. O Ramon Dias é demitido logo no início da competição, né? Um pouco depois da final do Paulista, e pra mim foi uma demissão justa, porque o Corinthians realmente, pra mim, tinha batido no teto. Parabéns pro Ramon Dias, conseguiu o título, igual a gente falou que conseguiu, mas o time bateu no teto, o elenco era bom, e tinham dois treinadores que eram muito bons nomes no mercado, que pra mim são melhores treinadores, em geral tem trabalhos recentes melhores do que o Ramon Dias, que era o Dorival e o Tite. O Tite, cara, é uma pena o que aconteceu, né? Porque quem sou eu pra julgar um caso de ansiedade? Ansiedade é um problema grave e tem que saber lidar com isso sim, a gente tem que saber discutir o assunto sem falar, ah, meu Deus, ele não quis ir pro Corinthians. Não, acredito totalmente que ele passou por um problema mesmo, um problema mental, um problema de cabeça, e tem que respeitar. O Tite é um dos maiores ídolos da torcida corintiana, pelo que eu sei, e acho que essas coisas acontecem, é natural, a humanidade é assim mesmo, não tem problema em ter ansiedade mesmo. Então aconteceu que o Tite não foi, mas foi uma grande perda esportivamente falando, né? Porque o Tite, com esse time do Corinthians, na minha opinião, transformaria o Corinthians em outro nível de uma equipe, porque o Tite é outro nível de treinador. É um treinador, assim, muito acima da média comparado aos outros treinadores do Brasil, treinadores brasileiros. O Tite, mesmo tendo feito um trabalho no Flamengo um tanto quanto questionável, um time que não jogava tão bem assim, mas se você pega todos os últimos trabalhos do Tite sem ser o do Flamengo, foi um trabalho de time campeão, principalmente da seleção brasileira, que foi um trabalho incrível, na minha opinião, que vai demorar pra gente ver uma seleção brasileira tão estável, igual a do Tite, tá? Não tô falando que o Tite é melhor que o Ancelotti, é longe disso, mas o Tite dava uma estabilidade pra seleção brasileira, que é algo que a gente viu que fez falta durante esse ciclo, né? Bom, o Tite não foi, veio o Dorival. Dorival Júnior, pra mim, depois do Tite era a melhor opção que tava no mercado, tá? O Dorival é um excelente treinador, trabalho dele na seleção muito abaixo. O Dorival, pra mim, nunca foi um treinador de nível de seleção brasileira, mas chega o Dorival com a missão de reacender a chama no time, reacender e fazer o time jogar bem de novo, mas isso também não acontece por muito tempo, tá? O Dorival chega ali próximo um pouco da pausa pro Mundial, o time não consegue se estabilizar e o time é eliminado da Copa Sul-Americana, né? O time é eliminado da Copa Sul-Americana, né? A gente tem também mencionar o Corinthians Sul-Americana, foi uma performance patética, eliminado na fase de grupos da Sul-Americana, com o elenco que o Corinthians tem, com o dinheiro que paga para os jogadores, ou que supostamente paga, é uma vergonha completa, é lamentável, assim, e não combina com o Corinthians essa performance na Sul-Americana, tá? O Corinthians nos últimos anos vinha batendo na trave da Sul-Americana, chegando em semifinal, atrás de semifinal. Esse ano poderia ter feito alguma coisa parecida, poderia ter buscado o título, com certeza, assim, tanto que o Corinthians, pra mim, tinha elenco para ser campeão da Sul-Americana, tem elenco, mas isso passou muito longe de acontecer, muito longe mesmo. Então, isso mostra que o Corinthians realmente não fez um bom primeiro semestre, não fez. Mesmo sendo campeão paulista, legal, parabéns pelo título Corinthians, mas o primeiro semestre do Corinthians nas competições mais sérias do ano, que são todas menos o paulista, foi um primeiro semestre pífio. O Corinthians consegue se classificar na Copa do Brasil, porque teve adversários tranquilos, né? Não teve nenhum adversário difícil até então, isso no primeiro semestre, tá? E consegue ser eliminado da Sul-Americana de uma maneira bizarra na fase de grupos, algo muito feio e tal. Bom, enfim, temos a pausa pro Mundial, volta a pausa do Mundial, o Corinthians não contrata ninguém, o Corinthians não traz ninguém,
O Corinthians só trouxe o Vitinho agora, faz pouco tempo, né? Nas últimas semanas, o Vitinho é ex-Flamengo, mas a janela de transferência do Corinthians é algo patético, porque o Corinthians deveria contratar, o Corinthians precisava contratar e não contratou. Sim, tem a dívida, sim, tem tudo, mas scout tá ali para isso, alguma coisa deveria ter sido feita. O trabalho do Fabinho Soldado, que foi muito bom ano passado, esse ano é muito questionável. Só trouxe 2 jogadores, que foi o Anguilheira, lateral esquerdo, e o Vitinho. São 2 jogadores ok, mas que não tornam um time, não mudam um time de patamar. E o Corinthians precisava sim de reforço. Jogadores, como eu falei, caíram muito nível esse ano, como por exemplo o André Ramalho. O Félix Torres nunca foi muito bom no Corinthians, mas o que ele foi fazendo esse ano é patético. É o pior jogador do time por muita coisa. O Kaká não tá bem. O Gustavo Henrique é confiável, mas não é tão confiável assim. O Corinthians precisava sim de um zagueiro. O Corinthians precisava se reforçar no meio campo. A gente viu agora que com lesões, o time não tem ajuda no meio campo. Com o Garro e o Yuri Memphis esse ano não conseguem se manter saudáveis. Claro, não é culpa deles, mas não conseguem se manter saudáveis. E o banco do Corinthians, para esses 3 jogadores, não tá próximo do nível dos titulares. Então, isso vai causando problemas no Corinthians. E numa competição longa como o Campeonato Brasileiro, é pior ainda, né? Então, deixa o time numa situação ainda mais complicada. E bom, então esse foi a minha análise do primeiro semestre do Corinthians, né? Depois da pausa pro Mundial, o time volta agora e consegue sim a enorme classificação contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Pra mim esse é o momento, claro, tem o título, mas é o melhor momento do Corinthians no ano. O Corinthians contra o Palmeiras nessa Copa do Brasil, ele prova que o time titular do Corinthians consegue sim competir contra qualquer time do Brasil. Se eliminou o Palmeiras, o Corinthians consegue competir contra qualquer time do Brasil e se transforma num candidato para ganhar a Copa do Brasil. Mas eu acho que isso é muito difícil, tá? Eu acho que isso é muito difícil. E isso vem de um problema que acontece com o Corinthians desde os últimos anos, tá? Eu acho que desde 2022, dá pra falar assim, 2022 o Corinthians realmente foi quase campeão, perdeu na final dos pênaltis. Então eu vou pegar desde 2023, vai. O Corinthians fica brincando. O Corinthians escolhe os jogos que vai jogar, tá? O Corinthians. Não tô falando que os jogadores fazem corpo mole, não é isso. Mas o Corinthians performa melhor em jogos grandes. O Corinthians performa melhor em campeonatos de mata-mata quando vai chegando. A torcida vai apoiando, claro, tem toda uma diferença. Mas, entretanto, o Corinthians ele se coloca numa situação que é muito 8 ou 80. Porque o Corinthians, se não for campeão de algum título, como ano passado não foi da Sul-Americana, como ano retrasado não foi campeão da Copa do Brasil quando perdeu pro São Paulo, e esse ano, na minha opinião, acho que não vai ser campeão da Copa do Brasil. Quando isso acontecer, vai olhar pra tabela do Campeonato Brasileiro e vai falar, nossa, o que tá acontecendo aqui? A gente tem que buscar os 45 pontos. Não acho que o Corinthians vai cair, não acho que o Corinthians é candidato forte pra cair, acho que tem outros times que estão muito mais chance de cair, mas o Corinthians, nos últimos anos, é sempre assim. O Corinthians vai chegando longe de uma competição de mata-mata, acha que pode ser campeão na competição de mata-mata, esquece o Brasileirão por completo e faz um brasileiro onde é medíocre, e no máximo o Corinthians pega uma vaga na pré-Libertadores, talvez, se tudo der muito certo. Acho muito improvável, tá? Acho que o Corinthians tem que buscar uma vaga na Sul e buscar ficar na primeira parte da tabela, mas mesmo assim isso já é muito difícil. O Corinthians não tem mostrado futebol no Campeonato Brasileiro pra isso, apesar de ter melhorado nos últimos jogos, o Corinthians não tá apresentando isso. Então, o meu ponto aqui é o seguinte: o Corinthians vai de novo pro 880 no mata-mata nesse ano na Copa do Brasil e tem chance reais de não passar. Acho que não é favorito. Acho que o Atlético Paranaense é favorito. Se pegar qualquer um dos mineiros, pra mim o Corinthians não é favorito, seja contra o Galo ou seja contra o Cruzeiro. Provavelmente vai ser o Cruzeiro que vai enfrentar o Corinthians, e o Cruzeiro é muito favorito contra o Corinthians, está no duelo de Copa do Brasil. É um time joga muito mais, é um time mais estruturado. Em todos os quesitos o Cruzeiro tá à frente do Corinthians hoje. Mas o Corinthians tem o peso da camisa, que eu falei que eu não acredito muito, mas essas coisas sempre acontecem. O Corinthians é um time que, como eu disse, o time titular é muito bom, é um time titular forte, muito bom, eu digo, na parte ofensiva. O Garro e o Yuri Memphis é um trio diferente pro nível do futebol brasileiro, é um trio muito bom. Se tiver eles saudáveis, tem total chance de classificar na Copa do Brasil e talvez de ser até campeão. Mas, mais uma vez, o Corinthians brinca com a sorte, o Corinthians esquece do brasileiro, deixa o brasileiro numa situação muito complicada, porque se os outros times melhorarem, a água vai bater na bunda e o Corinthians talvez tenha que brigar para não cair de novo, né, pelo terceiro ano consecutivo, e isso pode acontecer. E isso tudo por tentar um título no mata-mata. Eu acho que o Corinthians ainda não entendeu que o título, o campeonato que ele deve priorizar desde sempre é o Campeonato Brasileiro. Todos os times do Brasileirão, para mim, têm que priorizar o Campeonato Brasileiro. Eu não tô falando pro Corinthians ser campeão e tal, mas não seria melhor o Corinthians estar no mata-mata agora da Copa do Brasil e, caso seja eliminado, estar ali ele brigando pela vaga da Libertadores, sétimo, oitavo? Mas isso não é o caso. Não é isso que tá acontecendo com o Corinthians e não é isso que vai acontecer. Então,
Então isso a gente vê um problema grave. E também, só para passar por uns problemas fora do campo também, que eu falei que é impossível não pincelar, a política do Corinthians atrapalhou muito, muito o Corinthians esse ano, tá? O Augusto Melo, o que ele fez foi... ele virou réu pela polícia, né? Ele é réu pela polícia, então não sou eu que tô falando, é a polícia. O que ele fez é um absurdo do que ele tá sendo acusado, né? É um absurdo o que ele fez pelo Corinthians, é uma loucura. E ele gastou muito mais dinheiro do que poderia, como as últimas gestões do Corinthians vem fazendo, tendo uma folha salarial muito acima do preço. O Corinthians deve entender, na minha opinião, que tá na hora de fechar a casinha um pouco, de montar um time para disputar o brasileiro ali, para tentar chegar numa Copa do Brasil, mas sem pagar esse valor que estão pagando agora. O Corinthians não tem o dinheiro para pagar os jogadores que tem, entendeu? Então algo tem que ser feito, algo tem que melhorar, porque senão, alguma hora essa bolha vai explodir. Essa bolha vai explodir alguma hora, a gente querendo ou não, o Corinthians já deve mais de 11 milhões de reais pro Memphis, entendeu? Isso não é ideal, ideal, isso não é certo, isso não é bom. Você contratar alguém e não pagar é loucura, é um absurdo. E mesmo assim os jogadores ainda entram em campo querendo, ainda entram em campo jogando bola, mas isso em algum momento pode não acontecer também, porque você não pagar os jogadores é difícil, né, cara? Quem vai querer jogar num time que não paga, né? E o Corinthians como instituição precisa se reorganizar mesmo também. Então o Corinthians está em bilhões de dívidas, bilhões, tá, de dívidas. E enquanto não se organizar, enquanto ficar nessa de pagar um time caro para tentar ganhar um título ali, outro aqui, mas sem ter um projeto, sem ter um projeto de futebol, sem ter estrutura, as coisas não vão melhorar. E o Corinthians precisa primeiro melhorar a sua estrutura, melhorar a sua instituição, antes de querer almejar por coisas grandes. Por exemplo, o Corinthians foi campeão paulista, pode ser campeão da Copa do Brasil, que legal, seria um ano bom esportivamente, mas mesmo assim terminaria o ano com 2 bilhões de dívida, ou seja, a instituição do Corinthians está num problema grave, está numa situação muito triste, muito grave, para um clube do tamanho do Corinthians, né? Então, algo tem que mudar. Agora o Omar Stabile foi eleito presidente eleito, né, até o final da gestão do Augusto, era o vice do Augusto, que ele seja um bom presidente, que ele seja um presidente, pelo que eu sei, pelas informações que eu tenho, que a gente tem acompanhando, o Omar Stabile, ele não é ladrão, ele não é uma pessoa que tá lá para roubar o Corinthians, mas ele é um grande político, ele é uma pessoa da velha guarda, um politicão mesmo, tradicional, sabe? E isso não ajuda ninguém, o Corinthians precisa se profissionalizar, e o Corinthians é tudo menos profissional. As pessoas que trabalham dentro do Corinthians, pelo menos do clube de futebol, que é onde eu sei, não são profissionais, são pessoas que são sócios do clube, que vivem do Corinthians não, mas que trabalham com o Corinthians há muito tempo, que estão dentro desse contexto do clube social há muito tempo. Assistam meu vídeo do clube social que eu tenho aqui no canal, pra vocês entenderem toda a minha questão com o clube social. E, bom, algo tem que mudar, porque a situação do Corinthians pode ser salva por um título no final da temporada esportivamente, como eu disse, pode, mas isso vai mudar a situação do Corinthians, isso vai mudar a estrutura do Corinthians, e é isso que deveria focar, tá? Pra mim, esse deveria ser o foco número 1 do Corinthians, e agora, esportivamente, eu acho que o Corinthians, infelizmente ou felizmente, pra quem torce, né, eu acho que o Corinthians não vai ser campeão de nada, não vai ser campeão da Copa do Brasil, e quando perder a Copa do Brasil, como foi eliminado em alguns anos anteriores, como eu disse, da Sul-Americana, da Copa do Brasil em 2023, não vai sobrar nada pro time disputar, vai ter que batalhar para se manter na Série A, algo que não representa, mais uma vez, o elenco que o Corinthians tem, que deveria estar apresentando, pagando salário não, deveria estar apresentando um futebol melhor, o elenco do Corinthians deveria sim estar num nível acima, o Dorival, os jogadores, todos são responsáveis pela performance do Corinthians no Campeonato Brasileiro, que é lamentável, mas tem que dizer também que o maior problema do Corinthians está fora de campo e tem muita coisa para ser resolvida lá, e até não resolver, vai ser isso todos os anos, que é um time tentando chegar no mata-mata, mas na competição séria, na competição que você precisa ter uma estrutura, o Corinthians não vai conseguir fazer nada. Bom, galera, muito obrigado, viu? Valeu pelo vídeo, é nóis!